Então, a gente está gravando, tem um REC aqui no slide, mostrando que a gente está fazendo a gravação desse momento, desse nosso encontro síncrono. E aí a gente traz aqui como acolhimento um poema que traz o nome Abelha, e aí toda a explicação por que escolher a música Sabor Colorido, né? Por que a gente recebeu vocês com essa música, né? Não somente para acalmar, mas também para trazer para a pauta do dia. Então vamos lá. Abelha. Se você diz assim, que sou flor, eu te culpo, pois é abelha. Abelha que troca meu pólen, abelha que fuça, que me agita, que me faz ser flor. Como flor? Sou flor que te marco com meu cheiro. Flor que marco com cor. Cor que tu, abelha, me deu. Então, é um poema de João Gabriel, de Macedo Aquino Santos, e que essa relação das abelhas, qual é a analogia que nós fazemos dela com o nosso trabalho de coordenação pedagógica, né, de coordenação de ensino? Qual é essa analogia? A relação da abelha, ela é harmoniosa na sua comunidade, ela é de pura dedicação, de pura cooperatividade, né? Onde cada um contribui com o melhor que tem, com a construção do favo, com a defesa da colmeia, com a produção do mel, não é isso? Que é o produto final, que é a nossa aprendizagem dos nossos estudantes, né? Tudo isso que a gente produz juntos, né? Cada um dando o melhor de si. A gente aqui da secretaria tentando dar o nosso melhor, vocês da diretoria, vocês que estão lá no chão da escola, no trabalho árduo, né, com os docentes, com os estudantes. Então, toda essa cooperatividade dentro da escola, essa dedicação, esse dar o melhor, como as abelhas fazem, e tudo de forma harmoniosa, né? Quando elas indicam que existe uma flor, elas indicam que naquele local existe uma flor, elas indicam dançando. Então, que relação harmoniosa que elas têm, e que a gente precisa também ter, né, no nosso trabalho. Então, trair o nosso acolhimento com a música Sabor Colorido, com o poema da abelha, e agora a gente quer saber de vocês. Como é que está o emocional de vocês? Né? Numa escala abelística, criatividade é tudo, né, gente? Numa escala abelística, como você está se sentindo hoje? Então, aí vocês vão colocando no chat. Hoje eu estou bastante curioso, bastante cansado, alegre, pensativo. Como é que eu estou me sentindo hoje? Vamos lá, gente? Vamos no chat. Hoje a gente tem que usar esse chat, colocar esse chat para badalar, tá certo? Vamos lá? E aí nós temos a nossa formadora Cássia Fernanda, que está lá no chat com vocês. Oi, Cássia, dá uma palavrinha aqui. Bom dia a todos e a todas. Estou vendo aqui o chat, está todo mundo aqui, viu? Anne Melício está curioso, Débora está alegre, como sempre, né, Débora? Cerise está dando um bom dia aqui para a gente, mas a gente está esperando você falar para a gente como você está hoje. Tem gente aqui, Lara, curiosa, Márcia Rodrigues está em paz. Olha, um novo estado, viu, Leite, que a gente não colocou aí. Vamos animar aqui. Hildenberg disse que está cansado. Vamos ver se depois dessa formação ele sai mais alegre, né? Elaine está pensativa. O pessoal da DR8 colocou aqui, curiosa, pensando nas novas aprendizagens. E vamos colocando aí, pessoal. Tem muita gente aqui alegre, curioso. O curioso está ganhando, viu? Então vamos lá. Que bom, né? Que bom que a curiosidade aí está ganhando, né? O que nós vamos ter hoje, hein? Essa secretaria, o que essa diretoria, o que esses nossos colegas estão trazendo para a gente, o que eles estão aprontando para a gente, o que a gente vai trazer de conhecimento, de coisa nova para a gente hoje. Então, vamos lá. Combinados. Então, escolha um local tranquilo e sem distrações. A gente precisa estar aqui vivendo esse momento, certo? Que vai ser maravilhoso, bem feliz. É muito bom quando a gente participa de uma formação feliz. Certifique-se de que o equipamento, né, o computador, câmera, microfone, está funcionando. Desative o microfone
enquanto não estiver falando, para evitar ruídos. Câmeras ligadas para facilitar a interação quando possível. Contribua com perguntas, comentários e ideias. Vamos badalar esse chat. Então, vamos lá? A nossa agenda de hoje, né? Nosso encontro dura 60 minutos, começa às 10h30, termina às 11h30, né? Nós começamos às 10h40, porque sempre tem os 10 minutos de espera, né, gente? Ferramentas utilizadas hoje é o chat. Hoje a gente colocou o chat mesmo para interação e as reações, que a gente precisa saber das emoções, porque a emoção é por onde permeia toda a aprendizagem, né? É a partir das emoções. Então vamos lá, a gente precisa estar bem. Objetivos do nosso encontro: apresentar os textos a serem lidos de forma assíncrona, promover a reflexão sobre a rotina pedagógica da coordenação de ensino, dialogar sobre o papel do coordenador de ensino como formador de professores e identificar as etapas para a construção de uma pauta formativa. Então, quem estava curioso já está sabendo quais são as nossas temáticas, o conjunto de temas que está formando o nosso temário de hoje, certo? A gente chama essa parte de e quais são os nossos objetivos para esse dia, certo? Então, a gente tem esse objetivo de apresentar tudo que vocês precisam fazer durante as 8 horas, assíncronas, desculpem, né, para aprofundar esse conhecimento de hoje. A gente tem 1 hora aqui de encontro, que é muito pouco, mas temos 8 horas para mergulhar tudo isso na plataforma. E aí, nesse mergulho, vocês vão ler lá os 4 textos que estão lá e que a gente tem como objetivo aqui também, um objetivo para cada um deles. Certo, gente? Então, as nossas temáticas, né, de hoje. Hoje vamos tratar. O que nós vamos tratar hoje de temas? Hoje a gente vai falar da rotina pedagógica da coordenação de ensino. Obrigada, Aline. Certo? Vamos tratar das habilidades essenciais para ser um bom formador de professores. A gente percebeu lá no encontro presencial, né? O quanto que vocês almejam ter essa segurança de dizer, eu sou formador. Vocês sabem que são, mas vocês querem ainda se sentir mais seguros, né? Então, a gente vai trazer hoje habilidades essenciais para ser um bom formador de professores, a atuação do coordenador de ensino na formação continuada dos professores, né? O quanto que essa formação continuada é importante, né? É primordial. A rede precisa entender isso, né? Todo mundo precisa entender isso. Então, a estrutura de uma pauta formativa. Como construímos, como materializamos isso no nosso ambiente escolar? Como materializamos isso com o nosso professor? Então, são essas novidades que a gente está trazendo hoje para que vocês se sintam mais seguros em dizer, eu sou formador de professores, certo? E aí, sempre como a gente faz formação continuada na rede, a gente trabalha com isso, né? E a gente tem uma trilha formativa com vocês, então a gente sempre precisa fazer a retomada para alinhavar esse trabalho que nós iniciamos lá no presencial e que estamos continuando fazendo nos momentos síncronos e assíncronos. Nós precisamos alinhavar mesmo como uma agulha, uma linha de costura, perpassando o tecido. Então, a retomada do encontro síncrono, certo? Que foi dia 16 de abril. Nós tivemos durante 60 minutos, né? Tivemos o chat, o word wall, reações. E o que foi que nós vimos no encontro passado, no encontro síncrono do dia 16? Nós vimos as premissas, né, o acompanhamento pedagógico, né? O que é acompanhamento pedagógico de rede? E dentro desse acompanhamento pedagógico de rede, o que são as premissas, as evidências e as estratégias para um bom acompanhamento. Não é isso? Então, retomando só o que foi que nós fizemos no nosso último encontro. Agora a gente vai para próximo slide. A gente agora quer ouvir vocês badalarem aí esse chat, para ficar muito interessante a formação, muito proveitosa. A gente precisa trocar experiências, ter momento de interações. Então, como você organiza a sua rotina de acompanhamento pedagógico? A gente vai sondar esse conhecimento agora de vocês no chat, e aí a gente tem a nossa DJ do chat, Cássia Fernanda. Vamos aguardar a
as respostas aí no chat, né? Também pode abrir o microfone, gente. Eu gostaria muito de ouvir vocês, dizer como é que vocês organizam a rotina de acompanhamento pedagógico. Chegou o momento de vocês falarem. Fala que eu te escuto. Bora, Débora. Isso. Bom dia, que ela tá toda animada, toda no mel. Bom dia a todo mundo. Então, né, é dentro do que a gente já é piloto desde 2024, né, marca de pincel, como eu costumo brincar, mas assim, eu particularmente eu gosto de fazer a questão assim do meu planejamento de antever sempre às quartas-feiras, né? E por que no meio da semana? Porque eu já tenho uma noção, né, do andamento para a semana seguinte, né? Porque a sexta-feira normalmente a gente já não está com gás, né? A quinta-feira é um dia lá na escola que a gente tem todas as reuniões de fluxo as reuniões com diária. Então é um dia assim para já colocar em prática aquilo que eu acabo me programando na quarta-feira. Então, é um dia, assim, para mim, que é chave. A quarta-feira, para mim, hoje é o dia, pronto. Hoje é o dia que eu vou programar o que vem semana que vem. Né? Para mim, funciona assim. Antever, né? E como que você divide esse tempo? Como que você organiza esse tempo, Débora? As ações que você coloca assim na sua agenda. Então, né, há muito custo, eu estou conseguindo, assim, de pouquinho em pouquinho, né, ter aquele tempo de atendimento fixo aos pais. Eu sempre digo, olha, pela manhã são os pais, né, assim, tem uns dias direitinho, mas aí eu tiro um tempo que realmente, assim, eu tenho que me desconectar das demandas da escola, é necessário, assim, esse tempo, assim, de se trancar mesmo, entendeu? Porque, assim, se chegar, a gente quer resolver, não adianta, é automático. Coordenador é no automático. Bateu a porta, abriu, não, você quer resolver primeiro. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse tempo nosso, até para poder, assim, a gente não levar trabalho para casa. Então, a quarta-feira é um dia que eu faço isso, que eu paro, respiro, vamos lá. Como é que está rodando o meu cronograma da semana, quais são as demandas, o que foi que já deu certo, o que foi que não deu para cumprir, né? Pegando a carona do que Flávio me disse uma vez, a agenda não é para a gente fazer, é para lembrar do que não fez. Então, o que não fez, né? O que que tem de evento de parceria, o que é que tem de coisa para ser feito, o que é que tem de, assim, alguma demanda com o professor, alguma mediação. Então, tudo isso é um dia que eu tiro para isso, né? E durante a semana eu procuro, assim, naquela agenda, estabelecer, assim, né? Horários fixos, blocos fixos, né? E sem ter muita mudança, a não ser quando é necessário, até para criar aquela rotina, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho a segunda-feira, que é o dia do diário eletrônico, eu tenho o dia que eu vou alinhar com o professor Saeb Saez. A gente tem que ter, porque senão assim, a gente vive só de apagar fogo. Então, essa sistematização tem me ajudado bastante, inclusive a não levar trabalho para casa. Né? Assim, não, peraí, que tem que arrumar a casa. A coisa é mais ou menos assim. Justamente isso. Se a gente não domina a rotina, a gente é dominado pela rotina da escola, não é verdade? Então, a gente precisa realmente desse momento de elaboração, de planejamento da agenda. E aí eu vou chamar a Fernanda para falar sobre as respostas que o pessoal colocou, que os coordenadores colocaram lá no chat. Vamos lá, Gleice. Selfie colocou aqui, na sexta-feira, pós-reunião diária. Essa rotina me permite uma avaliação do processo da semana e das projeções e planejamento para a próxima. Acho que resume, né, um pouco do que a Débora está falando, né, Gleice? E das orientações. Isso mesmo. Nelma, costumamos planejar uma vez por semana, geralmente na terça, pois é o momento em que encontro com a outra coordenadora, que é outro ponto interessante que a gente vem conversando, que para essa organização, né, Gleice? Em algumas escolas, os coordenadores têm marcado um momento único, têm feito uma agenda, né, compartilhada. Então, isso facilita também, porque eu sei o que Débora está fazendo, Débora sabe, né, o que eu estou fazendo, e aí a comunicação fica mais efetiva dentro da escola. Sandra Rosa, sempre de forma antecipada e planejada. Márcia Rodrigues, através da agenda do coordenador, olha o nosso instrumento aparecendo aí, tentamos segui-la. No entanto, quase todos os dias acontecem atividades fora dela.
Aí paramos para resolver. E é um pouco do que Débora diz. Flávio, ele é da Motriz e dá um apoio, fez uma visita lá em Débora, né? Débora de surpresa. E aí ele trouxe isso para a gente, né? Que a agenda a gente coloca lá, mas nem tudo que a gente está propondo, está planejando, vai acontecer. Mas ela fica como farol. Se eu não conseguir falar com o professor de história naquela terça-feira à tarde, porque eu tive uma outra demanda que era urgente, que eu precisava resolver, eu consigo olhar para a semana seguinte e encaixar esse colega professor para que eu possa ter essa conversa. Aí é Cílio na sexta-feira, Ana Melício, a agenda do coordenador é indispensável, e vem outras e outras contribuições, Leice. Queria ler todas, mas o tempo não permite que a gente faça esse momento, mas a gente vai ter outros encontros e a gente pode estar aprofundando nossa discussão. Grato a vocês, e já percebendo que, gente, só de instigar essa coisa de vocês entenderem que, eu coloquei na agenda, mas eu tive que atender um incêndio, isso já é um passo, porque você sabe que você colocou, uma hora você vai fazer. Então, vamos lá. Por que é importante essa organização? Né? Por que essa organização é importante? Porque ela evidencia o papel do coordenador como articulador do desenvolvimento das ações pedagógicas. E porque ela possibilita o desenvolvimento de ações para a sistematização do acompanhamento pedagógico com foco na melhoria da aprendizagem do estudante. Então, essa organização da rotina está dizendo: a escola está no caminho certo para a melhoria das aprendizagens. Passando. E aí, o que eu trago nessas ações? Né? O que eu trago nessa rotina? O que é ter uma rotina pedagógica? É, de fato, fazer ações pedagógicas, né? Como, por exemplo, realizar formação em serviço para aprimorar a prática docente. Né? Quando eu realizo formação com o docente, quando eu preciso tratar com ele uma necessidade formativa da escola, eu preciso falar sobre o SAESE. Então, eu vou fazer uma formação, eu vou fazer um momento de autoformação, eu vou estudar aqui. Aí nós temos aqui, estabelecer embaixo aqui, estabelecer momentos de autoformação. Eu vou estudar para realizar a formação com ele, eu vou estudar o que são os descritores, o que são os destratores. Eu preciso estudar que não é trabalhar o descritor, eu preciso estudar que é trabalhar as habilidades anteriores para chegar ao descritor, que não é só olhar para a matriz, não é só a matriz, é uma etapa inteira. Então tem muita coisa que vem antes dali que eu preciso trabalhar para que o estudante. Então, como que eu faço o professor refletir sobre isso? Como eu levo isso para que o professor reflita, para que ele mesmo descubra isso, né? Na minha rotina pedagógica, na minha agenda, né? Na minha forma, nesses momentos. Como eu faço para momentos de análise do planejamento e avaliação, eu preciso ter na minha rotina pedagógica, formação é rotina, análise de planejamento, né, se ele contempla as habilidades anteriores, é rotina, análise da avaliação, se ele está checando as habilidades que o aluno precisa dominar, né? Isso é rotina, construir a agenda, parar, como Débora disse, se trancar mesmo, elaborar essa agenda. Participar semanalmente de encontros com o gestor, olhar para os dados, refletir se essas ações, essas formações que estão sendo promovidas para o professor, esses momentos formativos que estão sendo promovidos para o professor, essas conversas estão gerando impacto na sala de aula, nas aprendizagens, né? Essa verificação da avaliação está mostrando isso. Então, é dessa forma que a gente tem uma rotina pedagógica estabelecida na escola, quando a gente recebe os instrumentos do professor, quando a gente orienta o preenchimento do instrumento, quando o professor lá de português, de matemática, os demais, indica lá qual é a habilidade que o estudante não está conseguindo dominar, ele não está conseguindo dominar uma informação, localizar uma informação explícita, e o que eu vou fazer para isso, qual a estratégia? Quando eu analiso esse instrumento, eu estou fazendo uma rotina pedagógica, né? Quando eu leio esses instrumentos e eles servem para mim como um norte de necessidades formativas da escola, dos estudantes, dos professores, e elaboro pautas, tudo isso eu estou fazendo uma rotina pedagógica da escola, quando eu controlo a frequência dos estudantes, né? Porque tem muitas escolas, por exemplo, que tiveram IDEB 6.8, aliás, tiveram uma proficiência 6.8 e pontuaram 4, alguma coisa no IDEB, no IDESE. Por que isso? Né? Por causa da frequência, então eu preciso controlar essa frequência diariamente. Então, tudo isso é ação pedagógica que eu preciso, enquanto gestor pedagógico, coordenador pedagógico, cuidar.
que eu preciso sentar nesse lugar, né? Sabemos da dificuldade, de todos os incêndios que a escola tem, mas a gente já tem ciência do qual é o nosso papel, isso já é muito, né? E isso nos ajuda a dizer um não para coisas que não são no escopo do nosso trabalho, certo? Vamos para o próximo slide. Então, essa é a nossa rotina pedagógica. Né? E agora, como a gente fala muito no papel de formador, né, e vocês têm muito essa curiosidade de se sentir cada vez mais fortalecido, né, essa vontade como formador, mas a gente traz aqui uma sondagem de conhecimento, né, uma pergunta para vocês. Como você se vê como formador da sua equipe docente? A gente queria ouvir aí a realidade. Sim, não. Como você se vê? Você se vê formador de sua equipe docente? Vamos lá para o chat. Badala esse chat, gente. É só sim ou não? Dá para responder rapidinho. Débora, viu o microfonezinho aqui está aberto, Débora, a fila, pode falar. Então, Gleice, quando eu não consigo ser formadora, eu chamo alguém, chamo um universitário para ser. Recentemente, a professora virou para mim e falou bem assim, que ela não conseguia trabalhar com redação para o Enem. Aí eu parei assim, mas eu também não sei, então eu vou fazer o seguinte, aí troquei formação com uma amiga minha, que é coordenadora também, eu faço, o que é que você quer que eu leve para a sua escola, que você quer, eu quero que você traga para a minha, né? Aí tem muito know-how, experiência de redação do Enem, e ela foi lá, fez uma oficina, e graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, quando a gente não consegue, arruma quem sabe. E assim vai. É a abelha utilizando a característica forte de cada um. E é essa a ideia, Débora. Quando a gente promove uma formação, a gente promove um espaço de trocas de experiência. Então, ela foi lá contribuir com a experiência que ela tem. Né? Você fez, você não se retirou do lugar de coordenadora, você, pelo contrário, se colocou no lugar de coordenadora, porque você promoveu a troca de experiência, né? A reflexão. A professora levou o que ela sabia, conceitos que ela sabia, né? Embasamento teórico, para que os professores discutissem aquilo ali e melhorassem, né? E refletissem a sua prática pedagógica através das interações. Então, assim, isso é ser liderança, né, Débora? Chamo Fernanda para o chat, para ela ler aí, se verem como formadores. Estou brincando, Gleice, quer me colocar assim, olha. Eu fiz uma parcial aqui de quem respondeu, viu? O sim está ganhando, viu, Gleice? 9 pessoas disseram sim e 5 pessoas disseram não. Estamos muito felizes, porque se a gente for fazer o comparativo, quando a gente começou essa formação lá no presencial, quem ganhou foi né? Você faz. A gente tinha muito do negativo. Você se vê. A sua rotina contempla mais administrativo ou pedagógico? Administrativo, então a gente já está, assim, em algumas respostas, né? Certo que a pergunta foi diferente, mas a gente já vê uma positividade no papel do coordenador, né? Então a gente vem aqui. Você se vê como formador de sua equipe? A resposta que ganhou foi a sim. Que legal, gente, que bom. Né? E aí a gente teve lá no primeiro encontro o regimento referencial, onde fala do nosso papel como formador mesmo, lá no nosso regimento referencial curricular da nossa escolar, da nossa rede, né? Da rede de Sergipe. Então, a gente tem aqui no artigo 15, aliás, orientar professores no desenvolvimento de suas funções dentro das diretrizes da instituição educacional e legislação vigente. Então, orientar professor, realizar diagnóstico, levantar demandas, propor cursos, né, de atualização, propor formações, não é isso? Incentivar a participação dos docentes em ações de formação continuada e em programas educacionais. Então, realmente é nosso papel ser formador, e muitos já estão se vendo nesse lugar. Então, como a gente percebeu, né, que existe o anseio, como eu já falei aqui, o anseio para ter essa segurança de ser formador, o que é preciso para realizar uma formação? Vamos lá?
Segundo Libânio, é necessário promover uma gestão pedagógica com momentos estruturados de troca, reflexão, planejamento coletivo e implementação das ações, garantindo que as metas pedagógicas sejam alcançadas. Então, o que que ele traz aqui que a gente precisa, né, para realizar uma formação, a gente precisa promover um espaço, né? A gente não precisa levar as respostas, mas a gente precisa provocar, né? A gente precisa provocar para que o grupo, ninguém melhor do que o grupo, para que o grupo, né? Você vai fazer uma formação sobre o SAEB, então você leva as matrizes, você leva a BNCC, você vai ali analisar o descritor crítico, para chegar naquele descritor, quais são as habilidades pré-requisitos, as habilidades relacionadas, anteriores, que eu preciso para que os estudantes daquela turma dominem aquele descritor que é crítico. Então, o professor ele precisa se debruçar sobre isso e ele mesmo, você precisa promover esse espaço para que ele reflita sobre as fragilidades dele, para que ele reflita quais estratégias ele pode tomar sobre isso, certo? Então, ele diz aqui, é promover momentos de troca e reflexão. Libânio, né, que é o pai da didática, vem aqui referenciar o trabalho, tudo que a gente falou até agora sobre essa questão da troca. A gente sabe que para ser um bom formador, nós precisamos de várias habilidades, né? São 7 habilidades que a revista Nova Escola traz para a gente, né? São 7 habilidades, mas dentre as 7, a gente destacou uma, que é o planejar bem, né? Quando a gente tem um objetivo, um propósito a conseguir, a gente precisa saber como a gente vai conseguir esse propósito. Se eu preciso que ao final de outubro, um exemplo, porque está todo mundo ligado agora no SAES, SAEB, né? Então, se eu preciso que ao final de outubro os estudantes estejam dominando as matrizes do quinto, do nono, do terceiro, da terceira série do ensino médio, eu preciso planejar bem como eu vou conseguir isso enquanto coordenador. Como que eu vou promover esses momentos, né? Como eu vou planejar esses momentos formativos, certo? Como que eu vou sentar, vou olhar para os dados da escola, vou olhar para as matrizes, vou entender o que é uma matriz, vou entender que eu preciso trabalhar um descritor é muito mais que trabalhar um descritor, porque tem várias habilidades ali anteriores, né? Que eu preciso, que o professor precisa entender que aquele descritor está ali, mas não é trabalhar aquele descritor, é trabalhar todas as habilidades que dão embasamento para que o estudante aprenda aquele descritor. Então, como que eu vou conseguir promover essa reflexão no professor? Como que eu vou conseguir fazer com que o professor entenda para além das portarias, né? Que a gente tem as nossas portarias que fala sobre as diversas formas de avaliar, para que o professor entenda que sobre aquele descritor, quais as maneiras, as metodologias que eu posso aplicar para que o estudante aprenda aquele objeto de conhecimento, aquele descritor, quais as metodologias para aprender aquela habilidade, as habilidades anteriores, né? Então, sobre o planejar bem, como eu preciso, qual é o embasamento teórico que eu tenho que trazer para essa formação? Como eu devo construir essa pauta? Né? É o planejar bem. Então, para planejar bem, certo? O planejar bem é fundamental, é crucial para se desenvolver uma formação. Tudo parte do planejamento. A gente precisa saber de onde nós estamos e onde a gente quer chegar. E isso vai do planejar bem. Então, a gente destacou isso, mas a gente sabe que todas as outras têm uma importância grande, né? Mas a gente preferiu dar destaque hoje, pela questão do tempo, ao planejar bem. Mas vocês vão ter 8 horas de momento assíncrono para vocês mergulharem bastante aí sobre as demais habilidades, certo? A gente aqui só tem 1 hora, mas vocês vão ter 8 horas nos momentos assíncronos para ler os textos e fazer as atividades e mergulhar bem nessas habilidades aí. Então, reflexão, hoje, esse aqui é só para refletir,
certo? A gente não vai precisar de resposta no chat. O que você entende por formação continuada de professores? E aí a gente vai passar esse slide, é só para refletir. O que é uma formação continuada, né, de professores? Então, a coordenação de ensino, a diretoria, a secretaria precisa entender que a formação continuada em serviço é primordial, é de grande importância. E o que é uma formação continuada em serviço? Né? A formação continuada é o prolongamento da formação inicial, que é aquela formação que a gente faz lá no acadêmico, na faculdade, né? Visando o aperfeiçoamento profissional, teórico e prático, no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, além do exercício profissional. Então, é a teoria sendo testada na prática. É a aprendizagem. A gente vem da faculdade, né? Mas a gente precisa praticar. Então, é essa prática diária, né? É essa formação contínua dentro do contexto escolar, que é a formação continuada, que nós precisamos acreditar nela como ponto de partida para a melhoria da aprendizagem. Certo? Então, vamos lá para o próximo encontro, ou próximo slide, desculpa. Estrutura de uma pauta formativa. Como que eu faço isso? Por onde eu vou? Qual o caminho que eu devo seguir? Né? Então, a gente está aqui tentando ajudar, né, vocês a construir, já que a gente trabalha com formação aqui o tempo todo. Cada semana a gente faz uma formação com 70, com 200. Né? A gente está nesse ritmo aqui no núcleo de acompanhamento, graças a Deus, certo? Então, a gente está tentando trazer a nossa experiência, trazer aqui a estrutura de pauta formativa que foi criada, é uma sugestão do Instituto Elos Educacional, de como criar uma pauta formativa, e a gente está trazendo ela aqui para vocês hoje. Então, como organizar uma pauta formativa? Nos ajude, né, a fazer isso. Muitos estão curiosos, então vamos aí matando essa curiosidade, certo? Então, como estruturar? A gente aqui gosta muito de brincar com vocês sabem disso, né? E a gente procurou, assim, maneiras mais rápidas de interagir e um espaço chat, que é um espaço aberto, onde todos podem ali deixar seu comentário e a gente vai ler todos, né? A gente não vai ler aqui, mas a gente vai sim, né? A gente já está aqui na cópia que tudo que vocês falam para a gente é ponto de partida para que a gente melhore cada vez mais, certo? Então, aqui, a gente trouxe a estrutura da pauta, as etapas de uma pauta formativa, tá aqui, mas está tudo embaralhado. Tudo confuso, bem confuso, certo? Isso é a forma que a gente gosta de brincar com vocês. Então, tá bem confuso, bem embaralhado. E aí a gente vai pedir que vocês digam assim: se eu fosse fazer uma pauta formativa hoje na minha escola, eu começaria pelo quê? Pelo objetivo ou pelo acolhimento? Depois eu faria o quê? Eu faria o temário ou eu faria o objetivo ou a retomada? Então, assim, qual o passo que eu vou seguir? Já vão pensando, viu, gente? Já vão, quem tiver um papelzinho aí com a caneta, vá tentando organizar, certo? Já vão colocando em ordem. Qual seria o primeiro? Qual seria o segundo? Depois eu faria o quê? Certo? Lembrando aqui, não existe certo nem errado, existe o jeito de cada um fazer. Claro que a gente vai trazer qual é o passo, o que a Elos Educacional sugere como sequência, mas não existe o certo nem errado, certo? Então vamos lá. Estrutura de uma pauta formativa. Qual seria o primeiro passo que vocês fariam? Vamos lá, coloque no chat. Nilma, acolhimento. Aí, Fernanda. Ensino, acolhimento. E acho que todo mundo já entendeu, viu? Rapaz, da próxima vez que eu perguntar se vocês se veem como formador, responda que sim, porque todo mundo acertou, tá? Isso mesmo, acolhimento. E trazendo, gente, o conceito de acolhimento. O que é acolher? Nós temos dois aspectos em acolher. Ou a gente pode usar uma música, qualquer música normal,
certo? Hoje eu podia trazer aqui o shot das meninas, e não fazer relação nenhuma, só para desconectar vocês do mundo lá fora e colocar vocês aqui num ritmo alegre, contagiante. Eu podia trazer aqui a energia, eu podia trazer aqui uma música sobre o sol, né? Mas a gente preferiu usar o segundo aspecto. Além de trazer, né, desconectar vocês de lá fora, conectar vocês já com o tema, certo? Então, a gente pode trazer um acolhimento só para desconectar do mundo lá fora, o cursista, deixar o cursista aqui, e pode também fazer as duas coisas, desconectar e conectar com a pauta, certo? Então, o acolhimento é para isso. E fazendo uma relação, se a gente aqui está construindo uma pauta formativa de forma correta, a gente aqui trouxe algum acolhimento, gente? Trouxe, não é isso? A gente trouxe uma poesia, não foi um poema. A gente trouxe a música Sabor Colorido e a gente trouxe a escala belística, né? Tudo isso para criar toda uma energia, que a gente precisa ter uma energia positiva nas nossas formações, não é isso? E criar e conectar também com o tema. Então, a gente fez as duas, né? Coisas. Então, vamos lá. Para o segundo momento, o que vocês fariam? Ponto 2. O que vocês fariam no segundo momento, depois do acolhimento? Vamos lá no chat, gente. Apresentação do conceito, temário. Vamos lá. O que vocês fariam no segundo momento? Tem que começar devagarzinho, viu? Fernanda, lê aí, por favor. Pronto. Quem está ganhando? Aqui está uma dúvida, né? Alguns achando que é sondagem, objetivos, temário, tá? A galera está com uma dúvida aqui. Então, vamos lá saber o que seria o 2. Então, o 2 seria o temário. O que é o temário? Apresentar o conjunto de temas que serão trabalhados na formação. Né? Lembrando que não existe certo nem errado, gente. Certo? É o jeito de cada um fazer. Mas, assim, o que a Elos Educacional sugere? Que seja apresentado o temário. Quais são os temas que a gente irá trabalhar? A gente faz o acolhimento e mostra o tema. Olha, gente, hoje a gente vai falar, né? Porque existe a curiosidade, né? Hoje a gente vai falar sobre rotina, sobre habilidades, sobre formação continuada e sobre estruturar uma pauta formativa, como a gente, né? Está fazendo aqui nesse momento, estruturando uma pauta formativa, certo? E qual seria o ponto 3? Chegou a hora, dispara aí no chat, gente, vamos. Ponto 3, badala esse chat. Vamos lá. Eita, muito bem, gente. Vamos lá. Vamos lá ver. Isso lá, a resposta. Ponto 3, objetivos. Parabéns, gente. Objetivo, qual é o conceito de objetivo? Eu preciso dizer qual é o propósito. Eu estou aqui com vocês, eu acolho vocês, eu falo sobre o que eu vou apresentar, o temário, mas eu preciso dizer qual é o meu propósito, o que eu quero que vocês aprendam hoje. Né? Eu preciso que vocês saibam aqui quais são as habilidades de ser um bom formador, qual é a estrutura. Eu preciso que vocês saiam daqui conhecendo a estrutura de uma pauta formativa, apresentando para você o que é uma rotina pedagógica. Né? Então, qual é o objetivo que eu tenho hoje? Apresentar as temáticas, promover reflexão, trazendo isso para a relação do que a gente está fazendo aqui hoje. Quais foram os objetivos que a gente apresentou hoje? Então, está aqui os nossos objetivos que a gente apresentou hoje, o nosso propósito. O propósito aqui hoje é de apresentar as temáticas que vão ser trabalhadas no assíncrono, certo? É promover a reflexão sobre a organização da rotina pedagógica, o papel do coordenador como formador e a estrutura da pauta formativa. Esse é o nosso objetivo hoje. E aí, qual seria o 4? Dispara a gente no chat. O 4, escolheríamos o apresentação do conceito. Vamos lá?
Sondagem, retomada, sondagem. Vamos ver quem vai ganhar. Apresentação, qual que vai ter mais? Vamos lá. Retomada. Então já está lá a resposta, a retomada, né? Então quando a gente trabalha com formação continuada, a gente acompanha, faz acompanhamento pedagógico, a gente precisa retomar qual ação anterior a gente fez. Por exemplo, eu tratei hoje sobre o SAESE com o professor, estudamos o que é uma matriz de referência, o que é uma escala de proficiência, quais são os níveis, a gente fez tudo isso, né? Depois eu vou fazer outra formação, porque a gente vai checar as metodologias que foram aplicadas, né? Então, a gente vai fazer outra formação. Então, a gente vai checar o que a gente vai retomar o que a gente fez na primeira. Então, nesse segundo momento, agora eu vou falar sobre a avaliação, né? Avaliação formativa, se ela está checando as habilidades que estão sendo trabalhadas, se ela está se o currículo que foi dado foi aprendido. Então, nesse segundo momento, nessa segunda formação, ela precisa retomar a primeira, porque se é continuada, é alinhavada. Então, nesse momento aqui, trazendo para a nossa realidade de hoje, que está acontecendo aqui hoje, qual foi a retomada que nós fizemos? Retomada do encontro síncrono anterior, não é isso? Então, é isso que vocês fazem na escola quando vocês fazem cada formação, retomar a formação anterior. Então, vamos para o próximo ponto, gente. Coloca aí no chat o ponto 5. Qual seria o ponto 5? Temos o acolhimento, os temas, o objetivo, a retomada, né? Qual seria o ponto 5 depois da retomada? Vamos lá, seria encaminhamento, seria sondagem de conhecimento, seria apresentação do conceito, seria retomada dos objetivos, seria reflexão para aprofundamento e sistematização de saberes. Vamos lá. Sondagem. Vamos lá. Sondagem, apresentação de conceito, retomada, sondagem. Está bem diversificadas as respostas. Então, vamos lá para saber qual seria a número 5. Sondagem de conhecimento, parabéns, né? Sondagem de conhecimento. Isso aí. Vocês perceberam que a todo momento, quando a gente introduzia um tema, a gente fazia uma pergunta, né? Quando a gente foi falar sobre o papel sobre a atuação do coordenador como formador, você se vê como formador, né? Quando a gente, aliás, desculpe, isso mesmo. Quando a gente foi falar sobre rotina, a gente perguntou: como você organiza a sua rotina de acompanhamento pedagógico? Quando a gente foi falar da importância da organização da rotina para a melhoria da aprendizagem, né? Então, a gente fica o tempo todo indagando, trazendo de onde parte o conhecimento. A gente viu que você já tem um conhecimento profundo sobre rotina, que você já tem um conhecimento, né, sobre a formação, o que é ser formador de fato, que não é só dar palestras, mas momentos formativos na escola, né? Então, vamos para o próximo, ponto 6. Joga no chat, gente, ponto 6. Ponto 6, a gente vai para... Aí tem muito, apresentação de conceitos, sistematização dos saberes, apresentação do conceito, apresentação do conceito. E Débora está pensando, colocou lá as emoções. Vamos usar as emoções, as reações, gente. O pessoal está pensativo. O que será agora? Vamos lá, ver qual vai ser a resposta. Então, o 6 agora seria reflexão para aprofundamento, né? Então, quando eu trago a reflexão, certo? Quando eu pergunto para você como foi sua rotina, né? Depois eu proponho
vocês estão lá no SAES, SAEB, né? Quando vocês colocam lá as matrizes na mesa, quando vocês colocam lá os escritores, e os professores vão discutir ali entre eles como fazer aprender cada coisa, né? Cada descritor daquele. E ali eles estão aprofundando o conhecimento, eles estão refletindo nesse momento da formação, eles estão ali aprofundando, né? Mergulhando em teorias, mergulhando em práticas, em experiências. Então, quando a gente perguntou para vocês, né, por que essa organização é importante? Né? Porque ela evidencia o papel do coordenador, então a gente trouxe a reflexão para aprofundamento. Então, passando aí, vamos para o ponto 7, joga no 7, qual seria o 7, gente? Joga no chat. Qual seria o 7? Então, temos acolhimento, temário, objetivos, retomada, sondagem dos conhecimentos prévios, reflexão para aprofundamento. Qual seria o 7? Seria retomada dos objetivos agora? Seria apresentação do conceito ou encaminhamentos? Qual seria o 7? Vamos lá. Qual seria o 7? Eu já fiz a reflexão, já coloquei lá a turma na mesa para analisar os dados, para ver quais são as estratégias, né? E aí agora eu venho e faço o quê? Quanto formadora? Eles estão lá buscando as melhores metodologias, estão lá buscando as melhores formas de trabalhar o descritor, as habilidades, de que forma, quais textos vão trazer, né? Compreendendo o que é a matriz, compreendendo o que é cada descritor, eles estão lá. Depois disso, eles vão fazer o quê? A apresentação do conceito, né? A gente precisa trazer embasamento teórico, dizer que vocês fizeram aí está validado por meio dessa referência. A nossa formação precisa ter autores referencialmente, né, socialmente referenciados. Você veja que a gente traz a todo momento autores referenciados socialmente, reconhecidos socialmente, que foi aprovado pela maioria, né? Então a gente traz aqui Libânio para realizar a formação. O que é que Libânio diz? O que a gente já está dizendo: promover reflexão. Não é trazer resposta, mas é a busca, né? É a busca da solução do problema. Então aqui a gente traz a apresentação do conceito, a gente referencia o que vocês falaram, está dito por tal referência, certo? Então a gente vai para o 8 agora. No 8, qual seria o 8? Depois que eu apresento o conceito, né? Já discutiram, já viram que aquilo que eles falaram tem um autor que defende aquilo ali, e depois disso, que está carimbado, o que a gente faz? O 8. Sistematiza. Vamos lá, quem mais acha que é sistematizar? Vamos lá. Essa turma está ficando muito esperta, viu? Muito esperta. Vamos lá, vamos ver se a resposta está certa? Isso mesmo, gente. Sistematização dos saberes. Se vocês já disseram o que tem que ser feito, turma, se o autor lá, referencialmente, reconhecido socialmente, já disse que está certo o que vocês falaram, que é isso mesmo. Chegou a hora de sistematizar. Aqui na nossa formação aqui, a gente não sistematizou ainda, mas a gente vai sistematizar agora. Tá certo? Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. O que foi que nós compreendemos por rotina pedagógica? Como deve ser a rotina pedagógica da escola? Pelo menos uma pessoa preciso que responda no chat. Vamos lá? O que é a rotina pedagógica da escola? Como são? Como é ela? Como devem ser essas ações administrativas? Como é que ela deve ser? Ela deve ter formação? Ela deve ter momento de se autoformar? Ela deve ter momento de avaliar o que foi feito durante a semana, de atender pais, de atender estudantes, de ouvir estudantes. Como é que deve ser essa rotina? Vamos lá, gente? Vamos para o chat, gente. Esse chat hoje tem que bombar.
Pode ser no microfone, gente. Alguém gostaria de falar planejada, sistematizada. Ih, que tá muito chique. Planejada, sistematizada. PDCA é a melhor. Muito bem, muito bem. Isso, planejar, desenvolver, checar, avaliar. Muito bem, muito bem. Executar, avaliar, muito bem. Então, é isso aí, planejada. Então, a gente entendeu que a rotina pedagógica ela precisa ser extremamente planejada com foco no pedagógico, né? Com foco na melhoria da aprendizagem. E o que foi que a gente aprendeu, né? Por habilidade. Quais são as habilidades de um bom formador? Ele tem que ser um bom planejador, né? Ele tem que ele tem quais são as habilidades, né? Quais são sobre pauta formativa? Qual é a estrutura de uma pauta formativa, né? Então, como ela deve ser? Como essa pauta formativa ela deve ser? Ela deve ter um acolhimento, um temário, ela deve ter objetivos, né? O propósito, ela deve ter a retomada, porque ela é continuada. Então, como que deve ser? Então, essa sistematização, gente, ok, entendido que a importância da organização da rotina, entendido as habilidades de ser um bom formador, entendido o papel do coordenador na formação continuada do professor, quanto que é importante essa promoção, esse espaço de reflexão, entendido como se constrói uma pauta formativa, isso é sistematização de saber. É o ok. Vamos para a próxima. Agora, junte. Qual seria a penúltima, gente, para terminar, quase terminando a formação? A 9. A gente já fez eles pensarem, refletirem, já disse que estava ok com o autor lá, já sistematizou o saber. E agora qual seria? Vamos lá? Para o chat. Corre lá no chat. Retomada tá ganhando. A galera tá ficando esperta, hein? Retomada. Vamos ver lá, Fernanda, encaminhamentos, né? E quais são os encaminhamentos que vai ficar nessa formação aqui? Né? A gente não pode fazer uma ação formativa sem deixar um encaminhamento, né? Porque que sentido ela vai ter na prática? Nenhum. Nenhum, né? A gente precisa deixar um encaminhamento. O que a gente aprende aqui precisa se debruçar lá na prática, né? Precisa ter efetividade, precisa ter um combinado, precisa ter um protocolo, né? Então, vamos lá. O encaminhamento que a gente vai deixar aqui para vocês, certo? A leitura dos textos, onde vocês vão mergulhar profundamente, que 1 hora não dá para fazer esse mergulho profundo, mas vocês vão ter 8 horas no ambiente AVA para fazer esse mergulho em 4 textos, que vocês, ao ler, vão estar lembrando desse momento aqui, porque esse momento aqui é para, além de apresentar, a gente facilita, certo? Lá a leitura. E para além desse encaminhamento de realizar a leitura dos 4 textos, a gente tem outro encaminhamento, vamos passar aqui o slide, que é desenvolver 2 atividades. Como a gente gosta de brincar com vocês, a gente colocou uma de verdadeiro e falso e colocou outra de palavras cruzadas, certo? Está lá no ambiente, gostoso de fazer. Quem não fez as atividades, corra para fazer. Nosso módulo está quase encerrando, só falta mais um momento para a gente estar aqui juntinho, coladinhos, certo? Só falta mais um momento. Vou ficar com muita saudade dessa formação de acompanhamento pedagógico com vocês, certo? Espero que esteja sendo bastante efetiva nesse papel de formador e de articulador de vocês, de transformador. E vamos passando para a próxima slide. A gente tem aqui a estrutura, a retomada dos objetivos. Vamos checar aqui, né? Que aliás, era para ter perguntado para vocês, né? Qual seria o último? Já foi, tá, gente? Vamos dizer que foi o tempo que né? Eu me atrapalhei, não, foi por causa do tempo. Então vamos lá. Faz de conta que foi por causa do tempo. Então, veja só. Esse é o último, porque a gente precisa saber se o objetivo que a gente traçou caminhos dentro de 50 minutos, porque 10 minutos nós ficamos aguardando vocês entrarem, certo? Todos vocês entrarem. Então, durante os 50 minutos, se a gente conseguiu fazer o melhor, né, para facilitar a aprendizagem dos 4 textos que vocês vão ler. Em 50 minutos, a gente conseguiu fazer isso, né? Vamos ver. Então, a gente precisa, na formação com os professores de lá,
que eu dei o exemplo de uma formação de SAESE, por exemplo, checar. Gente, meu objetivo era esse. Meus propósitos eram esses. Eu consegui? Então, eu vou fazer isso aqui agora com vocês, tá certo? E vocês agora vão responder no chat se sim ou se não, se check ou não, ok? Pode ser, sim, pode ser a mãozinha, a reação, tá? Vamos para a reação agora. Vamos para a reação. Apresentar os textos a serem lidos de forma síncrona. Será que a gente conseguiu aqui? Promover a reflexão sobre a rotina pedagógica, a importância da rotina pedagógica da coordenação de ensino. Dialogar, fazer uma conversa sobre o papel do coordenador como formador de professor. Será que a gente conseguiu realizar isso aqui? Identificar as etapas para a construção de uma pauta formativa. Como construir uma pauta formativa? Será que a gente conseguiu isso? Gente, eu gosto tanto dessa construção de pauta formativa que a Elos Educacional sugere, que eu coloco ela aqui num quadro na sala. E as meninas aqui toda hora olham. A gente faz formação toda semana, mas toda semana a gente está olhando. Porque organiza muito e faz com que a gente chegue muito no nosso objetivo. Você veja quantas mãozinhas a gente está aí, né? Então, a gente precisa que vocês respondam aí no chat, né? Respondam com reações, interajam com a gente, se a gente conseguiu esses objetivos que a gente colocou aí, certo? Então, a gente precisa fazer um caminho muito seguro para que quando a gente chegue no final, a gente consiga o sim, check. A formação foi positiva, a gente conseguiu atingir esses objetivos, certo? Lembrando que esse é um momento de formação estruturada. Mas na escola, a gente sabe que a todo momento acontece formação. Quando eu sento com o professor, lado a lado, só eu e ele, para estudar os descritores que são prioridades, né? As habilidades prioritárias. Eu estou fazendo a formação, gente. Né? Eu estou fazendo a formação, não é só dentro dessa estrutura. Essa estrutura é quando a gente quer fazer algo mais geral, algo maior. Mas a todo momento vocês estão fazendo formação na escola. Que isso fique bem entendido, tá certo? Vamos lá? Quem gostaria de falar? Arabella, por favor. Arabella levantou a mão. Oi, Gleice. Sim, levantei, deixa eu dizer. Então, era isso que eu até coloquei no chat, porque eu não vi que você não tinha visto ainda. É, é aquela, é o que a gente vem falando desde o início aí, a importância mesmo da mudança das estratégias, né? A gente vai vendo estratégias diferentes e a gente vai aprendendo com essas estratégias também. Então, até isso a gente vai vendo que é importante a gente estar mudando o foco, fazendo a pessoa se mexer, se levantar, sentar, pensar, reagir de uma maneira diferente agora mesmo, né? Era para a gente fazer a fala no chat, e depois, não, agora vamos levantar a mãozinha. Então, tipo, a gente vai vendo que isso também serve e é importante para as nossas formações, que torna a coisa mais dinâmica, né? Torna as formações mais dinâmicas e mais perceptíveis para a gente, né? A gente vai se vendo fazendo aquilo também, né? Junto com vocês. É isso. Que maravilha, né? Que bom quando a gente consegue tocar os corações, assim como vocês tocam corações de muitos estudantes e de muitos professores todos os dias, fazendo a diferença e a transformação social a cada dia. Gente, agora vamos para o nosso próximo slide. Como estruturar uma pauta formativa? Qual seria o gabarito, tá? O gabarito da Elos Educacional, viu? Porque vocês podem dar uma mexidinha aí no de vocês, tá? Vamos lá. Acolhimento, temário, objetivos, retomada, sondagem de conhecimento prévio, reflexão para aprofundamento, apresentação do conceito, sistematização dos saberes, encaminhamento e retomada dos objetivos. Isso aí a gente vai compartilhar, vai estar lá no site, na plataforma, certo? No AVA. Então, é interessante que vocês tenham isso aí pregado na sala de vocês, certo? Salve na sua agenda, dia 7 de maio, mais 1 hora juntos, com fé em Deus muito mais animado, muito mais gostoso do que hoje, certo? A gente sempre promete isso. Viu? Hora do nosso registro, vou pedir para todos abrirem as câmeras, porque nada mais bonito do que um coordenador pedagógico numa unidade de ensino. Vamos lá? Nossos diretores de CEPLEM, nossos coordenadores pedagógicos das diretorias também. Vamos abrir as câmeras. Gleice. Oi.
Ô, Gleice, dia 7 tem uma formação. Isso. 7 tem uma. Pronto, vamos. Formação é daqui da Seduc? Exatamente, deixa eu ver aqui, que eu acabei de. A gente Encontro tem escolas formativo. integrais. Isso, do encontro NJET. formativo. DPs, técnicos e Isso. CAFES. Pronto, a gente vai fazer o seguinte: qualquer mudança, a gente coloca no grupo de WhatsApp. Pode ser? Pode ser? Pronto, a gente coloca no grupo de WhatsApp. A gente vai conversar aqui internamente, vai ver tudo direitinho. Não se preocupe, que sempre o melhor para vocês é feito. Certo? Sempre é pensado no melhor para vocês. Nunca no melhor para a gente, tá? Então vamos lá. Agora é a hora da nossa foto. Abrir aí todas as câmeras. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês saiam lindos, maravilhosos. Cadê o sorriso desse povo, hein? Larinha. Em Soares Júnior aqui aparecendo para mim. Débora. Conseguiu fazer a foto, Lisete? Vamos segurar, gente. Ainda vai estar fazendo. Pronto? Peraí, gente, peraí, gente. Ai, sem câmera, minha gente. Ai, tem muita gente sem câmera. Eudine tá sem câmera, Ana Paula, professor André Luiz. Foi? Pronto, foi. Agora nosso próximo passo é. Foi, mas espera aí, por quê, gente? Aqui eu tenho uma equipe, né? Uma grande equipe de cinco técnicas, mas elas são maravilhosas. É uma colmeia que eu tenho aqui. E nosso mel são vocês, né? Vocês sabem disso. Tá faltando só o zangão aqui. Só tem abelha. Só tem mulher nessa sala. Vamos aqui. Oi? Vamos Como lá. Oi, como assim? Vamos lá. Avaliação. Agora, gente, eu sei que às vezes, né, parece ser clichê fazer uma avaliação, mas o quanto que a avaliação ela é importante para um formador. O quanto que ele é importante para a realização de uma formação. Por quê? Porque ela melhora, é ela quem move. Certo? Então, vamos aí, gente, clicar nesse link e fazer a avaliação. Porque é ela que move. Certo? Toda vez que vocês fizerem uma avaliação, é importantíssimo esse momento. Esse momento de avaliar. Ser avaliada. É muito bom ser avaliada. Eu sou quem eu sou hoje. Eu estou no nível que eu estou hoje, bom ou ruim, por conta das avaliações. Por conta que eu olhei para o negativo, que eu olhei para o positivo, por conta que eu me reposicionei. Né? Por quanto que eu reposicionei a minha pauta, o quanto que eu reposicionei a forma de conduzir, quanto que eu reposicionei as atividades, a interação, os conceitos, né? O que foi utilizado, o que não foi. Então, assim, a avaliação após cada formação, ela é importantíssima. Quando vocês aplicarem uma formação na escola, assim, estruturada, peçam, por favor, a avaliação. Peçam, porque é um feedback maravilhoso, certo? Maravilhoso, independente. Né? A gente cresce, a gente cresce. Então, vamos avaliar, certo? Quanto que é importante avaliar? Depois a gente vai colocar também essa avaliação no grupo, tá, gente? Porque para a gente é muito importante ter todas as avaliações de vocês, todo mundo avaliando aí. Não só a avaliação, né? A gente precisa também da lista de frequência. A gente chama atenção para a avaliação para que a gente melhore cada vez mais, né? Todo mundo. Vocês também precisam desse feedback dos docentes quando vocês fizerem as formações de vocês. Para o próximo chat, a gente vai precisar. Para o próximo slide agora, por favor.
Lista de frequência, todo mundo assinando aí, gente, para receber o certificado, a CEFOR, né, o Centro de Formação, exige essa frequência, e é complicado quando a pessoa participa, que o nome não está lá na frequência, porque fica difícil da gente provar que a pessoa merece receber o certificado, né, completo, certo? Fica difícil para a gente provar isso. Aí vai ter que abrir câmera, vai ter que abrir a gravação, e é uma complicação, certo, gente? Então é melhor assinar mesmo essa lista de frequência o mais rápido possível, tá? E no mais, a gente vem com. Também vai para o grupo de WhatsApp, a lista de frequência, vai para o plataforma, vai para a plataforma, tudo isso, tá, gente? E as referências do nosso trabalho, né? A gente trabalhou com o Elos Educacional, Libânio, Nova Escola, né? O regimento referencial da rede, certo? E nosso guia de acompanhamento pedagógico, que é a Bíblia, né? Do acompanhamento pedagógico. E aí, coordenador, coordenadora, você é Mel. Mel é o melhor exemplo de liderança. Viu? Você é o coração da escola, é a espinha dorsal da escola, é o gestor pedagógico. Quanta importância que isso tem para os nossos resultados pedagógicos, para a nossa rede, para a gente, o quanto que você é importante na vida de cada pessoa, para essa transformação social, para todo esse anseio que a gente tem de ver a nossa rede brilhar. Então, no mais, é agradecer a cada um de vocês pela participação, pela presença calorosa de vocês. Vocês participaram divinamente. A gente só tem a agradecer essas emoções que vocês estão colocando, Elisângela, Débora, certo? Cássia Fernanda é a que mais coloca, tudo bem. Renata, certo? E agradecer e dizer que até dia 30, presencialmente, vocês agora ficam no ambiente AVA, tá? Presencialmente não, assim, né? Síncrono, né? Momento síncrono. Dia 30, 10h30 da manhã. Um beijão para vocês, um abraço forte e um bom trabalho, um bom feriado. Amanhã é o nosso dia. E mais ainda do coordenador pedagógico, é o dia do trabalhador. Esse que trabalha tanto, que está envolvido em todas as instâncias educacionais, que é um profissional extremamente importante para a gente, para a educação, certo? Um beijão, um abraço no coração de todos. Meninas, abram as câmeras na NAP. Tchau, Fernanda. A nossa galerinha aqui. Tchau, tchau, pessoal. Nossa galerinha aqui. Paula, Elisângela, Diana, Elisete, que nos ajuda aqui com toda a tecnologia, junto com Fernanda. Certo? Paulinha na estrutura aqui da pauta. Lisângela nos ajudando aqui, Igor, o que manda para o privado de vocês. Gente, chega, vai começar, viu? Tá bom, gente, muito obrigada. Beijão, tchau, tchau.